Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente, como eu disse para vocês no vídeo anterior. Daqui para frente nós falaremos das igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Eu quero começar aqui com vocês falando um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Acompanhe comigo o texto bíblico. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos falar um pouco aqui sobre este primeiro versículo. Queridos, toda vez que você lê as cartas do Apocalipse, guarde isso no teu coração. A cada identificação que o Senhor Jesus faz, Ele faz de maneira proposital. Ele não faz de forma aleatória ou porque não tinha outra maneira de se identificar. Não. Ele faz essa identificação com um propósito. Esta identificação já serviria de mensagem para quem estava recebendo a mensagem. Então, atente comigo para isso. Ele começa dizendo para Laodiceia que ele é o Amém. Essa preposição Amém no hebraico, apesar de estarmos no Novo Testamento, no Apocalipse, ela traz um significado de verdadeiro, de verdade, firmeza. E identificando assim para Laodiceia, o Senhor Jesus estava prestes a dizer a verdade da verdadeira condição espiritual da igreja. Prova disso que ele continua dizendo, a testemunha fiel. Nós percebemos que hoje muitas testemunhas são compradas, corrompem. Muitas pessoas estão aí se fingindo de testemunhas. Lembro-me de uma passagem bíblica onde, através de Jezabel e Acabe, fora comprada 2 testemunhas mentirosas para testemunhar contra um homem de Deus. Mas Jesus está dizendo, eu sou a testemunha fiel. E além de fiel, ele diz a verdadeira. Ou seja, ele vai dizer toda a verdade. Em Jesus não há mentira. Em Jesus não há dúvida. Em Jesus não há variação. Então, perante o Pai, ele diz toda a verdade ao nosso respeito. E isso é muito sério. Perante o Pai, ele vai falar tudo ao nosso respeito. Então, eu gostaria de te fazer uma pergunta neste momento. Se Jesus fosse testemunhar ao teu respeito agora perante o Pai, o que você acha que ele falaria? Se ele fosse agora falar toda a verdade ao teu respeito, o que ele falaria? Então, lembre-se disso. Não adianta querer comprar Jesus, ele não vai se corromper. Não adianta querer barganhar com Jesus. Não adianta querer passar-se por outra pessoa, por Jesus, porque aqui ele está dizendo que vai falar toda a verdade ao nosso respeito. E ele ainda vai dizer o princípio da criação de Deus. Esta palavra princípio aqui no grego, ela traz um significado de origem. Irmãos, deixa eu vos fazer uma pergunta. Cristo é a origem de tudo na tua vida? Cristo é a origem de todos os teus projetos? Origem aqui também significa fonte. Jesus é a fonte da tua vida. Jesus é a fonte dos teus projetos. Os teus projetos estão se iniciando com o Senhor Jesus? Tudo o que você está projetando aqui no teu coração está se iniciando com o Senhor Jesus? Uma certa feita, os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Irmãos, os discípulos eram pescadores. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles sabiam onde os peixes ficavam. Quem é pescador sabe onde o peixe fica. Quem é pescador sabe o rio que dá peixe e a época que dá peixe. Os discípulos sabiam que os peixes ficavam ali. Porém, guarde isso no teu coração. Os discípulos, diferentemente do contexto, o barco estava no lugar correto, os peixes estavam no lugar correto, o vento era favorável. Quem estava na posição errada? Os discípulos. Os discípulos estavam na posição errada. Irmão Davidson, por quê? Porque Jesus havia dito para eles, Jesus já havia chamado para o apostolado. O chamado dos discípulos foi em 3 fases.
A primeira fase, Jesus chamou e confirmou para os discípulos que ele era o Cristo. Nesta fase, os discípulos iam para casa, ficavam normalmente, não ficavam com Jesus todo o tempo. A segunda fase foi o momento onde Jesus ensinou sobre o reino de Deus para eles. Eram os momentos que eles viam os milagres. Foi no momento que Jesus apresentou o Sermão do Monte. Era no momento das parábolas de Jesus. E o terceiro momento era o momento do apostolado. Neste momento, eles largaram tudo e seguiam Jesus. Então, no momento da pesca, que deu uma frustração no primeiro momento, eles já eram apóstolos do Senhor. Eles já não deveriam mais fazer o que estavam fazendo. Então, neste momento, eu quero dizer algo da parte do Senhor para você. Talvez você está pensando que as coisas estão fora de lugar. Talvez você está pensando que a situação saiu do prumo correto, mas não foi. Está tudo no devido lugar. Quem saiu da posição foi você. Você saiu da posição. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que é essa posição aí que Jesus gostaria que você estivesse? Você acredita? Então analise a sua posição diante de Jesus, analise a sua posição diante dele e volte para a fonte, volte para a origem. Mas vem comigo aqui mais um pouco. Ele diz assim, olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Eu quero dizer para vocês sobre 4 coisas que a igreja de Laodiceia perdeu. A primeira coisa que a igreja de Laodiceia perdeu, eles perderam o vigor de servir a Cristo. Eles não eram frio, eles não eram quente, eles eram mornos. E eles sabiam que era morno porque eles iam em Hierápolis buscar água. E quando eles voltavam em Hierápolis, passavam por Colosso, eles construíram um arquétipo, traduzindo como se fosse um transportador de água. Hoje nós temos as nossas caixas d'água. Mas preste bem atenção, e esse arquétipo construído deixava a água morna. Eles pegavam a água fresca, eles transportavam. Quando colocava no arquétipo, a água ficava morna. Deixa eu te dizer uma coisa no nome de Jesus. Nós estamos tirando água da fonte limpa, viva, que é o Senhor Jesus. Mas como nós estamos transportando essa água dentro de nós? Como que você está transportando essa água? Quando você ingere essa água, quando você transporta essa água está ficando morna? Você está estragando a água? Você está estragando aquilo que você está buscando na fonte limpa, pura. E só tem um problema maior. Além de você ficar com sede, você está deixando outras pessoas com sede. Então, repare e pense nisso. E ele vai dizer, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Os irmãos em Laodiceia sabiam que era água morna, eles não conseguiam ingerir uma água morna. E ele vai dizer assim, ó, como dizes, rico estou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A segunda coisa que os irmãos em Laodiceia perderam, eles perderam a visão. Eles pensavam que estavam ricos, eles não conseguiam enxergar o seu real estado diante do Pai. Queridos, guarde isso por gentileza no teu coração. Olha o que ele vai dizer no versículo 18. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Jesus agora aconselhou eles comprar ouro provado no fogo. Sabe o que isso significa, ouro provado no fogo? Provação. Provação. E ele vai dizer assim, ó, o colírio que vocês fabricam aí, porque Laodiceia era uma metrópole muito rica. O colírio que vocês fabricam aí não é suficiente para ungir os olhos de vocês espirituais, então vocês vão ter que comprar de mim. O que você precisa, o que nós precisamos da parte de Deus, nós não conseguimos fabricar. Tem que vir do alto. Tem que vir do Pai. A terceira coisa que Laodiceia perdeu foi as vestes. Ele diz assim, você tem que comprar vestes brancas de mim, para que esconda a tua nudez. Nudez na Bíblia é humilhação. Nudez na Bíblia é vergonha.
Como que você está diante de Deus agora? Como que estão as tuas vestes diante de Deus agora? Ele está dizendo para você: compre de mim vestes brancas para cobrir a tua nudez. Compre de mim, compre dele. E o versículo 19 me apaixona. Ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apesar de Laodiceia ter perdido o vigor, apesar de Laodiceia ter perdido a visão, apesar de Laodiceia ter perdido as vestes, apesar de Laodiceia ter perdido os valores, porque eles estavam dando prioridade para as riquezas materiais, o Senhor Jesus amava eles. O Senhor Jesus amava eles. O amor de Deus para conosco é incondicional. Mas o amor santo às vezes tem que fazer escolhas difíceis. O amor santo de Deus pelo povo de Israel levou o povo para o cativeiro no Antigo Testamento. O amor de Deus, ele tem que fazer escolhas difíceis. Mas ele está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se ele está te repreendendo, se ele está te castigando, é porque ele te ama. É porque ele te ama. E ele vai dizer assim: olha, eis que estou à porta e bato. Eu não estive e nem estarei. Eu estou presente agora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu vou deixar um vídeo exclusivo só para as recompensas. Mas eu vou falar para você sobre este versículo para começar a encerrar. Preste bem atenção. Numa outra carta, vocês verão nos próximos vídeos, ele diz assim: alguns aí estão com vestes brancas e andarão comigo, a igreja de Sardes. Mas aqui ele diz: se alguém, uma pessoa, uma pessoa, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Guarde isso no teu coração. Talvez você seja a pessoa que vai abrir a porta de Jesus na tua casa. A porta para Jesus na tua casa. Talvez através da tua vida, pessoas vão ter comunhão com Ele futuramente. Talvez através do teu compromisso, do teu caráter, da tua vida diante de Deus, pessoas vão ter a oportunidade, bem breve, de conhecer a Jesus. Eis que estou à porta e bato, e ninguém vai me tirar daqui. Eu quero ficar aqui. Se alguém abrir, eu vou entrar. Como eu disse para você, os versículos 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu farei vídeos exclusivos para as recompensas. Mas eu vou encerrar no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com ele. Você pode ter perdido tudo. Você pode ter perdido a visão, os valores, as vestes e o vigor. Mas se você se arrepender, ele vai entrar. Se você se arrepender e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Guarde esta palavra no teu coração. Se essa palavra foi bênção para a tua vida, compartilhe ela. Compartilhe ela com alguém que esteja precisando, que o Espírito Santo te direcionar. Diga para ele, diga para ela, diga para alguém que ainda dá tempo dele se arrepender, que ainda dá tempo dele voltar onde ele começou a caminhada com Cristo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima igreja, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos.